Fala, galera! Chuva de polêmica e vexame. O Atlético Mineiro tá pegando fogo depois do empate contra o Independente Del Valle pela Sul-Americana. Enquanto eu estiver aqui, não sei por quanto tempo vou estar mais, mas assim, quando eu estiver aqui, com certeza eu vou estar com muito amor. Tivemos esse baque aí logo no início do jogo, um pênalti, que não sei se foi tão pênalti, então abre discussões. E o mais absurdo é o árbitro ir ao VAR, ver o lance. O maluco do Del Valle chuta a perna do zagueiro do Atlético, é pênalti? Caralho, tá todo mundo torcendo contra, é tudo cruzeirense que tá comentando. Pô, como é que é pênalti isso, gente? Pelo amor de Deus. São Paulo, para de fazer merda e insistir com um jogador que não tem qualidade. Para de inventar um pouco. Sossega o rabo, cara. E olha, a bronca foi pesada. Teve reclamação de arbitragem, desabafo nos bastidores e até o Hulk soltando uma bomba sobre o futuro dele no Galo. Eu não sou muito de estar reclamando de arbitragem, só em alguns momentos específicos. Primeiro eu quero deixar claro que nós temos um consultor de arbitragem, que é um ex-árbitro FIFA renomado. E o consultei se havia sido pênalti ou não no lance do gol deles, do pênalti deles. Ele simplesmente disse um absurdo do absurdo. E o mais absurdo é o árbitro ir ao VAR, ver o lance, ver claramente que o atacante chuta a panturrilha do nosso zagueiro, do Juan, e o juiz, e o árbitro vai dar pênalti. Então é inacreditável o que a gente viu aqui hoje. E o pior, que no segundo tempo o Hulk sofre um pênalti, pelo menos o VAR devia chamar o árbitro. Pelo menos devia te chamar. E também não chamou. Né? Então fica aí a Conmebol, né, com esse árbitro aí, né, para ver com ele aí o que aconteceu com os árbitros desse jogo. Né? Eu já entrei em contato com a diretoria da Conmebol, já fiz a reclamação e amanhã a gente faz essa reclamação oficialmente. Não vamos deixar parado, vamos deixar quieto. Tivemos esse baque aí logo no início do jogo, um pênalti, que não sei se foi tão pênalti, então abre discussões. Então, e eu não gosto de falar muito de arbitragem, mas sim do que a gente pode controlar, né? Do que a gente tem um controle. Então, eu acredito que a gente propôs, teve... Bom, no primeiro tempo nem tanto, no segundo tempo a gente conseguiu jogar melhor, mas dentro daquilo que a gente fez e o que os adversários sofrem bastante contra o Independente aqui, eu acredito que a gente foi muito bem e agora a gente define em casa. Então, esse empate foi muito bom e eu acredito que foi merecido pelo aquilo que a gente colocou dentro de campo. Então, eu espero sem dúvida nenhuma que a gente possa sair lá terça-feira, sem dúvida nenhuma, pensando primeiro nesse jogo do Ceará, que a gente precisa urgentemente pontuar nesse Campeonato Brasileiro, para ficar mais tranquilo também, até para chegar mais fresco para esse jogo do Independente em casa, sair com a classificação. Primeiramente, acho que a torcida não está vendo, escutando entrevistas minhas, porque eu decidi não dar entrevistas nos últimos dias e daqui para frente também espero não dar entrevista. Estou procurando focar e voltar aquele Hulk que toda a massa atlética está acostumada de ver em campo, produzindo, criando. O pouco tempo que tive em campo hoje deu para pegar um gostinho disso, né? Para poder voltar essa confiança de decidir melhor as jogadas, de poder contribuir muito mais com gols e assistências. O gol não saiu, mas fiquei muito mais feliz pela assistência. Por vezes a assistência é muito melhor, ou mais importante que um gol, né? É claro que eu estou buscando esse gol e vai sair na hora certa. Quanto ao resultado muito importante para a gente. Sabíamos que era jogo de 180 minutos, temos mais 90 minutos agora em casa. E quanto às notícias que aconteceram nas últimas 24 horas, né? Meio que uma bomba para todo mundo, mas assim, foi conversado. Eu conversei bastante com o nosso presidente, que é um cara que dispensa comentário. Desde que eu cheguei aqui, o Sérgio Coelho é um cara espetacular. Nem falo nem como presidente. Todo mundo já sabe o trabalho que ele fala, que é excepcional, mas como ser humano mesmo é um cara que tem muito meu respeito, os 4 R's, enfim, as pessoas realmente que cuidam do clube. Então eu estou muito feliz. Enquanto eu estiver aqui, não sei por quanto tempo vou estar mais,
Mas assim, quando eu estiver aqui, com certeza eu vou estar com muito amor. Olha, primeiro agradeço aqui publicamente o Hulk pelas palavras deles, eu tomei conhecimento. E quem fala pelo Galo são os 4 R's, eu como presidente da associação, e no futebol falo o Paulo Brax, falo o São Vitor e a nossa comunicação oficialmente. Então, eu conversei com todos para saber se houve pelo menos uma brincadeira, uma roda de amigo, qualquer coisa nesse sentido sobre essa situação do Hulk. E ninguém falou nada, absolutamente nada. Eu me reuni ontem com o Hulk durante muito tempo. Falei, Hulk, você é ídolo. Ídolo aparece a cada 10 anos. Independente de ser ídolo ou não, o Galo cumpre com seus contratos. Você tem contrato até no final do ano que vem e vai cumprir. Se você quiser sair, é uma opção sua e que nós vamos estudar uma proposta que vier para a sua saída. Mas nós querer tirar, romper o contrato com você no final do ano, isso é um absurdo quando se criaram isso aí. Essas coisas acontecem em vésperas de decisão, sempre aparecem essas especulações, esses problemas aí para vir nos atormentar, mas a gente é maduro, o Hulk é uma pessoa fantástica, sensacional. Depois da nossa conversa ele ficou muito tranquilo, né? Participou também o São Vitor, o Paulo Brax, né? A gente tem o maior respeito pelo Hulk, muita gratidão pelo Hulk. A história dele no Galo é simplesmente um dos maiores ídolos que o Galo já teve nos seus quase 120 anos de existência. Então, a massa atleticana pode ficar absolutamente tranquila que o Hulk continua. E muitas pessoas já estão aposentando o Hulk, né? Isso é que é lamentável. Um jogador, um atleta como ele, de repente está mal alguns jogos, já aposenta, já fala que já não está mais para o futebol. Isso é lamentável, isso é um absurdo e as pessoas deviam respeitar mais as outras pessoas, né? Não pode tratar elas dessa forma aí. E olha, os comentaristas também entraram na discussão. Graças a Deus o São Paulo botou a mão na consciência, botou o time fechadinho lá atrás, como tem que ser, né, na altitude contra o Del Valle. É um time chato, não tem torcida, é um time, né, sul-americana, vocês veem o estádio vazio numa semifinal, mas não haveria pressão externa, né, poderia até haver, né, porque uma semifinal deveria haver, mas não houve pressão externa, mas logo no começo do jogo, o senhor árbitro da partida, o que é mais incrível do lance pra mim, é que eu botei o pênalti no meu Instagram e tem uma porrada de gente achando que foi pênalti. Como assim? O maluco do Del Valle chuta a perna do zagueiro do Atlético, é pênalti? Caralho, tá todo mundo torcendo contra, é tudo cruzeirense que tá comentando. Pô, como é que é pênalti isso, gente? Pelo amor de Deus. Ah, mas o braço, peraí, os dois estão com o braço aqui se empurrando, pô, ninguém joga ninguém no chão, não é um empurrão nas costas, os dois estão se empurrando, o cara vai lá e chuta a perna do cara, segue o jogo, não tem falta, porra. Né? Pelo amor de Deus, já. Que nem agora nesse lance final aqui do Natanael, o pessoal do SBT lá, o Life, começou a falar, ele pode ser expulso direto. Peraí, o cara escorrega, o joelho bate na cabeça dele, vai ser expulso pelo quê? Ele escorregou, ele não acertou o cara, não tinha trava da chuteira, não tava virado pro cara, por que ele vai ser expulso? Tá, meu irmão, o negócio tá muito doido, viu, cara? Tá muito difícil, viu? É absurdo o pênalti que deram contra o Atlético Mineiro. Completamente absurdo, não tem pênalti nenhum naquilo, não tem pênalti nenhum, é o cara do Del Valle que chuta o jogador do Atlético, é uma coisa completamente maluca. Na minha cabeça, aquilo ali não é pênalti nem aqui nem na China. Você falasse pra mim que ele pegou e jogou o cara do Del Valle, que ele deu um empurrão nas costas do cara, beleza, aí é um empurrão. Agora, os dois aqui se tirando com o braço, o cara se desequilibra e chuta a perna dele. Não tem pênalti nenhum naquela porra. Os dois estão trocando ali com o braço. Tem porra nenhuma de pênalti. Porra nenhuma de pênalti. Puta do absurdo. E se tem no jogo um pênalti, é no final do jogo contra o Hulk, que é muito mais pênalti do que o lance do Del Valle. Ué, no final do jogo, obviamente, tem um toque no calcanhar do Hulk, que é muito mais pênalti do que no primeiro tempo. Muito mais pênalti do que no primeiro lance. Ué, caralho. Que loucura. Mas, cara, graças a Deus o Atlético Mineiro conseguiu o golzinho dele no final, porque o jogo aqui seria dramático, porque o Del Valle ia ficar inteiro na defesa e tal. E com esse golzinho no final aí, você manda o Del Valle sair um pouquinho pro jogo aqui, sabe? Porque o jogo aqui na Arena não vai ser fácil, o Galo não tá jogando porra nenhuma.
Jogo ruim, pior que comer sem carne. Que se lasque. Pelo menos empatou e é isso que interessa. O Sampaoli, sossega o rabo, cara. Define uma base de time e para de fazer merda. O Gabriel Menino não pode ser titular, principalmente porque ele é disperso e não aparece pro jogo. Uma palmolice absurda. O Natanael, limitadíssimo. O Igor Gomes, eu já falei, é tão somente esforçado. O Dudu tem que ser titular do seu time. Se o Hulk não aguenta, pelo menos você acertou, né? Colocou ele no jogo. E ele decidiu servindo exatamente o Dudu, porque ali tem talento. Se o Hulk não aguenta fisicamente, põe o tempo que der. Porque pior que tá, não ia ficar. O Juan, meu filho, zagueiro, tem que nascer indignado, cara. Tem que sair da perereca da mãe xingando, dando esporro. Tem que questionar a marcação. Tem que ter sangue correndo no corpo, irmão. Você sabia que não tinha feito o pênalti? Ficou aí de boca aberta, esperando a ajuda do destino. Sabe? Então, o Atlético é um time que é frouxo, sabe? É um time disperso, mas que ligou um pouco mais no segundo tempo. É um time lento? É. É um time pacato? Muito. É um time sem força? É. É um time que compete menos do que deveria? Sim, compete menos. Repito, é um time frouxo? Sim, é frouxo. Marca muitas vezes com os olhos? Sim. É arame liso? É. Calma que daqui a pouco vocês vão parar de me xingar, tá? Tem um ataque inexistente? Tem. É um meio que não marca e não cria? Sim. Um meio que não marca e não cria. Estoura tudo no zagueiro? Sim. Time não tem unidade? Não, não tem. Time não se comunica? Não, não se comunica. Todo mundo mudinho em campo. Falta liderança? Falta. Falta atitude? Falta. Falta compromisso? Falta. Mas vai ser campeão da Sul-Americana. Vai ser campeão da Sul-Americana. Mesmo com todos esses problemas, e vocês sabem que os problemas estão aparentes. Aliás, estão gritando. Mas é que o gol no final, o empate, às vezes esconde. Com todos esses problemas, o Atlético será campeão da Sul-Americana. Agora, tomara que essa verve do segundo tempo, do final do jogo, vá para o jogo contra o Ceará no final de semana também. Porque aí vence, dá mais uma respirada, se prepara com confiança para terça-feira, a Arena MRV lotada, e a torcida tem que abraçar mesmo. Não tem outra alternativa. Sabe? É abraçar na Sul-Americana, porque o título vem, eu não erro, gente. Pelo olho do menino, eu sei o verme que ele tem. O título da Sul-Americana vem e no Campeonato Brasileiro tem que se salvar. E se for com a torcida longe, aí, meus amigos, embuceta tudo. Então tem que todo mundo estar presente, dar apoio. Sampaoli, para de fazer merda e insistir com um jogador que não tem qualidade. Para de inventar um pouco. Sossega o rabo, cara. Beijo na alma. Galo campeão da Sul-Americana. Tchau. E você, torcedor? A arbitragem realmente errou no jogo ou o Atlético Mineiro tá exagerando na reclamação? O Hulk tá preparando a saída? Será que ele tá decepcionado com o momento do Galo ou com o que vem acontecendo dentro do clube? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, porque essa história ainda vai render. Se curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui no Futimundo Afora a gente não foge da polêmica, meu amigo. É isso, galera. O clima no Galo tá pegando fogo e o futuro do Hulk ninguém sabe. Nos vemos no próximo vídeo, porque o futebol, meu parceiro, nunca dorme.